mais um episódio da série Empresária Bem-Sucedida. Eu sou a Paola Parmigiani e tenho uma doceria saudável chamada Juro de Dedinho. E hoje eu também ajudo outras mulheres a construírem os seus negócios. Hoje eu trouxe aqui um empresário. Sim, essa série vai trazer homens e mulheres, mais focado, né? Minha comunicação é para mulheres que estão me assistindo, mas eu acredito que juntos a gente pode co-criar muito melhor. E eu trouxe um empresário que eu admiro muito. Ele já me auxilia muito também na minha empresa. E eu acredito muito também no negócio dele. Ele fala muito sobre comunidade, conexão. E ele é o Arthur Bolacel, proprietário do Brasco, né? Ele também tem um sócio, enfim, a gente vai falar sobre isso. Arthur, se apresente para as meninas. Olá, gurias. Arthur Bolacel, 31 anos de idade, sou aquariano com ascendente em peixes. Amei, viu? Maravilhoso. E Tu é muito visionário, na real. Por quê? Aquariano com ascendente em peixes. É verdade. A Aline, minha namorada, que sofre lá em casa, mas tá tudo certo. E tu Com não tem loucura. tipo assim, tu é bem focado? Não sou. Não sou o cara da rotina e sou meio desfocado, assim. E aí depois a gente vai falar, mas o meu sócio é o contrário, né? Escorpião, então me complementa bastante. Assim. Que legal esse mapa. Não, eu curto bastante. Mas enfim, seguindo, sou sócio fundador do Mercado Brasco. A gente está completando 10 anos agora, em 10 de dezembro. A gente abriu em 2012, né? Então, vou contar um pouco da história do Brasco, um pouco dos aprendizados. E, enfim, conheço a Pá há bastante tempo, ajudo ela também. E curto muito o casal Ariel e Pá também, maravilhosos. Conheci o Arthur através do Ariel, inclusive, é amigo do Ari. Então, a gente construiu essa amizade nesse formato. O Brasco, hoje, para quem não conhece, gurias, ele é um mercado no Bonfim, né? E tem dois. Tem no Bonfim e tem... Isso. Na verdade, o Brasco tem 4 lojas. 4? Tem 4 físicas e uma online. Muito desatualizada. Eu estudei. Nossa, que bonito. Tá tudo certo, É que eu só fui em 2. É que, na verdade, a gente abriu a penúltima loja no Bonfim, que é onde era o Espaço Vídeo. Uhum. E aí, ali... Eu acho que ali a gente se tornou uma marca maior, assim, para todo o público. Então, por isso todo mundo conhece a gente por ali ou pela loja Florencio. Então, atualmente a gente tem 4 lojas. A primeira na Florencio, que acho que todo mundo foi no St. Patrick's, quando a gente lotava a rua e fazia aquela função. Segunda loja do Viva Open Mall, perto do Guatemi. A terceira foi no Bonfim, que é um espaço, né? Que é uma loja maior, tem 500 metros quadrados. E a quarta loja no Instituto Caldeira, que lá a gente tem um café. E aí a quinta operação é a operação online, que a gente entrega num raio de até 7 km e a gente faz também essa função digital. E como é que você não tá surtando? Não, é uma loucura. Mas enfim, a gente curte, né? Empreendedor, a gente gosta de resolver problemas. É esse o nosso norte. Exatamente. A primeira loja foi no Bonfim? A primeira loja foi na Florencio, quando a gente abriu... Enfim, vou entrar um pouquinho na história do Brasco, que acho que é legal contar, assim. Eu e o Gabriel, os dois são do interior. Eu sou de São Luís Gonzaga, o Gabriel é de Uruguaiana. A gente veio fazer faculdade aqui, a gente não se conhecia. Os meus pais têm lojas de roupa no interior, então acho que essa veia empreendedora, assim, de barriga no balcão e do varejo, veio deles. Meus avós, eu descobri que tinham um boliche lá no interior, então, enfim... Um boliche é uma espécie de mercadinho, né, no interior. Eu entendi. Bolicho? Boliche. Eu pensei que era um boliche. E Não, é outro jeito de falar no interior. Boliche é uma birosca. O que é birosca? É tipo bolicho, assim. É um mercado. É um mercado. É um armazém. Arthur é tipo genético. É isso aí. Então veio dos meus avós, toda essa função, assim. E o Gabriel também, a mãe dele tinha loja de brinquedos, então a gente, enfim... Mas, enfim, daí a gente chegou, a gente não se conhecia, a gente se conheceu na faculdade. Em 2009, eu vim fazer administração aqui. Saí de São Luís com 18 anos de idade, meu irmão já morava aqui. E a gente, enfim, eu e o Gabriel, a gente se conheceu na faculdade, a gente começou a estagiar nos primeiros estágios, assim, e viu que a gente não estava curtindo ficar atrás enfim, da planilha de Excel e computador. E aí a gente falou, cara, vamos empreender agora. A gente é bem novo, tinha 19, 20 anos na época, e a hora de errar é agora, né? Então, enfim, acho que também a hora de errar também pode ser em qualquer momento, mas naquele tempo, com pouca maturidade, a gente viu isso. Um pouco menos de responsabilidade também, né? Isso. A nossa responsabilidade era acordar, ir para a SPM, fazer cursinho de inglês em alguns momentos, é isso. Sim. Então, e a gente era feliz e não sabia, naquela verdade, né? Porque era maravilhoso. Mas, enfim... E aí a gente começou a estagiar, a gente viu que não estava curtindo tanto dos estágios
e percebeu, cara, vamos empreender em algum negócio, e daí a gente começou a estudar o que a gente poderia fazer, né? Então, a gente morava perto ali do Parcão, a gente viu que tinha um mercadinho, que era o nosso mercadinho de bairro, e a gente viu que o layout era ruim, que não tinha música, era a galera abrindo de domingo a domingo, geralmente era um pai, um filho e uma mãe, e aí a gente viu que, pô, esse negócio tem um a cada 3 esquinas, né? Será que a gente abrir um e padronizar e abrindo, será que não faz sentido a gente crescer? Então, essa ideia veio de não inventar a roda, mas sim transformar ela, né? Então, a gente pegou um negócio que já está há bastante tempo, muito tradicional, e transformou. E nesse meio tempo a gente viajou, a gente ficou um ano fora, morando em Londres, Portugal, em Coimbra, eu fiz faculdade lá. Vocês juntos? A gente foi em dezembro para Londres. Não, é um relacionamento oficial. Bah. Enfim, é um casamento, né? Então, a Aline também tem bastante ciúme. A Aline é minha namorada. Então, ela também tem bastante ciúme, no bom sentido, assim, mas é legal. Então, em Londres, a gente viu que tinha muita rede de mercados de bairro. Então, a gente pegou o exemplo da Tesco, que tem 3 mil lojas, sendo que 1.500 eram lojas de conveniência. A gente olhou para o mapa do Brasil, viu que São Paulo e Rio de Janeiro já estavam crescendo algumas redes, como Minuto Pão de Açúcar, Dia por Cento, e viu que em Porto Alegre ainda não estava bem desenvolvido. Então a gente pensou, vamos chegar a gente chegou em julho, e em agosto a gente começou a procurar ponto para abrir. Isso em 2012. Então a ideia do Brasco veio de 2 guris que queriam empreender, que estavam com fome assim de jogo do varejo, e que viram um negócio que dava para ser alterado, né? E acho que não modificado totalmente, mas sim seguir um padrão, né? Então, explicando um pouco do Brasco, muita gente nos conhece por ser padaria, por conveniência, por bar, por supermercado. Então, a gente é bem amplo e é meio difícil de definir. Acho que depois que a gente abriu a loja da Florencio, que foi muito legal, a moeda da abertura, a gente abriu, a gente estava na faculdade ainda, né? Então, a gente ficou 2 anos abrindo e fechando a loja, ainda na faculdade. Eu ia na Ceasa, acordava às 3h30 da manhã com o meu carro, ia lá comprar alface, tomate. Muito engraçado, porque eu não sabia o que era uma rúcula no início. Então, eu ia todo de camisa, bonitinha lá. E aí, era eu escolhendo uma rúcula, um tomate, como é que faz isso? Então, a gente aprendeu muito na marra, assim. E o Gabriel também na loja, abrindo e fechando, né? Então, durante esses 2 anos, a gente aprendeu muito como é a operação. Então, a gente sente exatamente o que a galera, o funcionário do Brasco sente, que é ficar de pé 6, 7 horas, quer ficar cliente, quer ficar fatiando frios, fazendo pão, fazendo toda essa função. Então, agora a gente consegue falar com segurança que a gente consegue que a gente consegue criar um ambiente legal para a galera, sabe? Acho que esse é o nosso principal ponto. E é muito o que a gente vai falar nesse episódio também, assim. O Brasco, o que a gente vai focar é em termos de conexão e comunidade, que é algo que eles fazem muito bem, não só para a comunidade em volta ali do mercado, mas também dentro. A cultura deles, né, é muito, muito forte. Um outro ponto que tu trouxe também, que eu acho bem legal de comentar, muita gente que quer empreender fica nessa, qual é a ideia mirabolante que eu vou ter? Porque eu preciso, reinventar a roda, eu preciso fazer algo muito inovador. E muitas vezes é um mercado tradicional, que já tem inúmeras concorrentes, e tu vai botar uma pitadinha de um diferencial, ou tu vai fazer algo que muitas pessoas acham que é básico, por exemplo, o atendimento, por exemplo, enfim, muitas vezes o preço, de uma forma diferente, que vai chamar atenção, que tu vai poder empreender bem feito. Então, brownie, por exemplo, que é algo que, né, lojas de brownie, tem um monte de lojas de brownie, mas tem inúmeras que se diferenciam. Roupas, inúmeras lojas de roupa, inúmeras se diferenciam. Então, não é buscar algo que não existe ainda. É muito difícil de fazer isso. Nem sei, né, se é cabível com pouco investimento. Mas que legal que tu é um exemplo disso também, né? Acho que pegando o exemplo do Facebook, Mark Zuckerberg, que vendem um sonho que a gente tem que criar, ser o novo Facebook, novo Orkut, novo Instagram. E eu acredito que é muito, muito raro isso acontecer, não é impossível. Então, sim, pode existir novos Mark Zuckerberg, novos mestres gênios, mas acho que é muito mais sentido e faz muito mais... Enfim, é muito mais prazeroso para mim pegar um negócio, estudar um negócio e aí tu não criar do zero, né? Mas sim ir galgando.
Isso que tu fez também de ir atrás de dados, não simplesmente, vou fazer um negócio. Sim. Não, vocês estudaram, vocês foram atrás de números em termos sociais, demográficos, enfim, os bairros. Isso foi algo pensado através de um plano, assim, foi estratégico ou não? Simplesmente, qual foi a conduta, assim? Estou estudando isso, vocês aplicaram que vocês estavam estudando na faculdade? Sim. Entendi. É muito legal, porque a gente abriu o braço quando a gente estava na faculdade, né? Então, faltava um ano para se formar. Não, então, imagina os professores, eles, tipo assim, tá dando certo, eles estão... Era uma loucura, porque a gente abriu o braço às 6h30, 7 horas da manhã, e a gente... Daí era bem o período na SPM que a gente passou pra noite. Então, a gente chegava de noite, fedendo a pão, a tomate, alface, assim, e a galera não entendia muito bem. E daí a gente falava, não, a gente abriu um mercado ali no Moinhos do Evento, na Florêncio Gartua. E os professores não entendiam o que estava acontecendo, né? Porque geralmente não se... Sei lá, é muito raro tu abrir um mercado, porque geralmente abre, sei lá, um cafezinho, qualquer outras coisas, e aí o mercado tem, sei lá, a gente tem 1.800 itens cadastrados, a gente atualmente tem 75 funcionários, e a gente começou a primeira loja, eu, o Gabriel, mais um sócio e mais um estagiário. Então, era a gente operando uma loja que atualmente trabalham 14 pessoas. Gente. Que é a loja da Florêncio. Então, respondendo a tua pergunta, a gente sim usava bastante os professores. Eu fiz meu TCC sobre como abrir uma rede de mini mercados em Porto Alegre. Fiz um plano de negócios. E quando eu apresentei o plano de negócios, eu já tinha aberto. Sim, né? já tinha validado. E eu tava com medo que os professores me rodassem, porque eu tinha aberto o negócio. Mas como é que tu criou um plano de negócio Acho que eles pagaram um pau pra ti, né? E aí eu, enfim, fiquei nervoso, mas depois os caras valorizaram e entenderam muito, assim. E depois foram lá para conhecer. Que legal. Então, a gente, sim, em toda a loja que a gente abre, o exemplo maior é o exemplo do Bonfim, que a gente abriu faz 2 anos, ali onde era Espaço Vídeo, na Vasco, com a Fernandes. A gente estudou por 3 meses a região, a gente fez grupo de pesquisa, a gente dividiu entre o Brasco. Atualmente, a gente tem 14 pessoas na retaguarda, no administrativo. Então, na época, a gente dividiu entre 7 líderes, cada um escolheu 5 ou 6 pessoas para fazer uma entrevista em profundidade, para entender o que o bairro Bonfim precisava. Então, a gente conversou com, sei lá, quem mora ali, vamos lá, a gente dividiu entre crianças, idosos, jovens adultos. Então, a gente foi entender o que exatamente o bairro precisa, estudou muito a região, ia no Zafari toda hora, e em todos os mini mercados e mercados, aprendeu o que o bairro precisava. Então, depois a gente desenvolveu a loja do espaço, a gente conseguiu acertar em cheio, assim. Então, a gente entrou nos gaps que o Zafari oferece, que não oferece, no caso, que a gente viu que eles eram muito fracos em vinhos, em padaria não era tão forte, bebidas geladas também não. Então, a gente conseguiu Pegaram criar... os gaps que eles não estavam preenchendo. Então, a gente conseguiu criar... só explicando, os gaps são os espaços onde a gente está falando, mas os gaps são o que... No nosso exemplo, o que falta para o bairro, né? Os buracos, né? Isso, os buracos. De falta ali. Onde o principal, na época, não estava atendendo, eles entraram onde não estavam atendendo tão bem. Ou seja, né? Inteligentes. Porque, de fato, a demanda existe. Então, se alguém não atende, outra pessoa vai atender. E esse é o nosso padrão de abertura da loja, assim. Então, a gente, quando vai procurar uma loja, a gente fica... Eu e o Gabriel, a gente fica ali contando quantas pessoas passam de mochila, quantos idosos, quantos Deixa eu falar isso pra vocês. Olha isso. Quando eu fui abrir o quiosque no Iguatemi, né? Verdade. Eu, assim, pra eles, eu tava com o cu na mão, literalmente, né? Porque eu pensei, tipo... Foi me dada, eu entendi aquela oportunidade, tava com os números na mão, tava com o que dava pra ser feito, mas de qualquer forma eu tava com muito receio. E aí eu vou pedir um conselho pro Arthur, né? Pro Arthur e pro Gustavo também. Aí eu cheguei pra eles, que é um amigo do Arthur, também empresário. Aí, que eu faço? Qual é a dica que vocês me dão? Imaginando que eles iam me dar altas questões, assim, muito específicas. Eles olham pra mim e falam assim, senta na frente do ponto do quiosque e conta. Quantas pessoas... Vai fazendo palitinho, vai contando. Eu, não, vocês estão... Eu juro que eu ri, eu fiquei assim, ó. Eles ficaram sérios. E eu, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. E eles falaram assim, tem que ver o fluxo de pessoas. Tem que ver se existe realmente como dar retorno pra ti em termos de público, idade, né, gênero, porque meu público é feminino, com que frequência, com que dias, etc. E aí eu fui lá, fiz isso, validei.
E aí deu tudo certo, mas, cara, eu fiquei chocada com essa... Porque, na minha opinião, acho que não tem segredo, sabe? Eu acho que é tu colocar, é tu entender quem é teu público, quantas pessoas, porque eu acho que essa é a base, né? Se tu sabe quantas pessoas passam por hora, tu multiplica por 2, para quantas pessoas passam por ali, e aí tu põe dentro do DRE, tu faz ticket médico, que é quantas pessoas podem gastar no teu negócio, e aí tu vai daí tu vai criando um DRE e aí tu tem tua base, né? Então acho que esse é o básico, assim, os de números não negócio. mentem, né? Os Tipo assim, não dá pra gente fugir, porque é os números que vão dizer a verdade. Eu acho, tá fadado ali a fracassar. Tu tem que ter os números na mão pra realmente identificar se vai dar certo ou não. Bom, mas de fato, falando sobre comunidade e conexão. Comunidade é uma palavra que vocês usam muito na comunicação do Brasco. Foi algo pensado desde o início? Assim, não, vamos desde o início valorizar essa comunidade em que a gente tá? Ou foi algo que com o tempo vocês foram entendendo que fazia parte? Sim. Acho que a comunidade está na nossa essência, assim, como eu e o Gabriel, a gente no interior, a abertura do Brasco é trazer o interior para a capital, né? Então, como a gente traz o interior para a capital, a gente sentiu que quando a gente chegou em Porto Alegre, as relações eram muito frias, não tinha aquele olho no olho que a gente sentia no interior. Então, eu acho que isso entrelaça muito a comunidade, né? Então, num lugar que a gente abre, a gente cria esse senso de comunidade com as pessoas e a gente quer ser o ponto de encontro da vizinhança, né? Então, por isso que em toda a nossa loja do Brasco tem as luzinhas na frente, tem parklet, é legal que a gente consegue ocasionar encontros de um vizinho que mora no 10º andar com o 12º e eles nunca se encontraram na vida, se encontraram no elevador, mas nunca conversaram, né? Então, quando tu põe uma cadeira, um banco e cria esse senso na frente das lojas, a gente consegue criar um senso de comunidade, né? Então, para isso que é o principal. Então, os bairros que a gente curte, que a gente encontra, faz muito sentido quando eles vivem um aspecto do interior. Então, o Bonfim é muito isso. Para mim, o Bonfim foi pensado, então, assim. Foi uma coisa que ali tem esse penso já, o mercado vai entrar ali, a gente vai valorizar quem está em volta. Exatamente. Então, a gente leva isso tanto comunidade externa, que eu digo, que são os clientes, e comunidade interna, né? Então, eu linko com os funcionários e toda a cultura, assim. Então, explicando um pouco sobre cultura, né? Que acho que é uma palavra que está muito em voga há bastante tempo. Muito se fala de cultura e valores, né? Mas fazer isso não é tão fácil. E é uma coisa... É muito lúcido, é muito... não racional, é muito emocional isso, né? Porque a cultura é difícil, tu não toca nela, né? Sim. Tu não toca nela, mas pra mim a cultura vem muito dos sócios. Então, pra gente, a cultura é o que a gente prega, o que a nossa família nos ensinou, que os meus avós ensinaram pros meus pais e o que a gente conseguiu replicar. Então, a gente tem muito isso de cultura interna e cultura externa também com os clientes. Então, dentro do Brasco, a gente contrata as pessoas não pelo currículo, e sim pela conversa, o olho no olho. A gente valoriza muito mais isso do que o currículo. Então, a gente tem uma máxima no Brasco que é demita rápido e contrate devagar. Nossa, a Bruna falou também. Não, isso é maravilhoso. E, cara, eu nunca tinha escutado essa frase e eu achei assim, uau! Não, é muito legal, porque se tem uma pessoa que não tá legal e isso é muito mais que no Brasco, a cultura espelhe as pessoas, né? Quando tem uma pessoa que não tá grita. dentro... Isso, que não tá dentro da cultura, os outros funcionários, tipo, eles começam a conversar, assim, com a gente e a gente já entende. Então, a gente demite o mais rápido possível e tenta contratar certo e o mais rápido e o mais devagar para entender a galera, né? Então, e é muito massa que a forma que a gente contrata, a gente joga no Instagram e a galera vem para querer trabalhar com a gente, né? Então, isso é muito legal. Então já vem pessoas que estão alinhadas com a nossa cultura. Então não precisa que admiram, né? E é um estilo de vida, querendo ou não, ali o Brasco. A galera que tá ali, que frequenta, e, enfim, tem uma vibe muito parecida. Uma vibe boa, inclusive. Tá, se fala muito de cultura e valores, e eu acho isso incrível, lindo, maravilhoso. Mas, assim, colocar em prática a gente sabe que é difícil. E que a gente pode começar com uma visão e ir mudando com o tempo. É possível isso, a gente mudar? Ou é delicado? Assim, como que... Identifiquei que eu tô sem cultura. Sim. O que eu faço agora? Sim. É que eu acho que não... É que é difícil, né? Mas é que a cultura... Acho que não existe uma empresa sem cultura, né? Talvez exista uma empresa que existe uma cultura, só que as pessoas não falam sobre isso. Então, eu linko muito cultura com propósito, né? Talvez tem empresas que não têm um propósito definido, mas na cabeça do sócio, lá do diretor, ele tem um propósito, só que ele não fala muito sobre isso. Então, como a gente entrou mais no propósito cultura há 4 anos atrás,
quando a gente tinha aberto Viva, eu, o Gabriel e mais dois funcionários do Brasco, a gente contratou uma espécie de consultoria, uma coaching, que é a Dulce, que foi uma professora da faculdade, e pra gente falar só sobre cultura. Então foi uma semana falando só sobre cultura, e depois no final de semana a gente foi pro sítio do Gabriel para conversar sobre isso. Então foi os 5 líderes conversar sobre isso, né? Ai, que legal. E aí nisso foi muito legal, que a gente aflorou bastante o que é propósito, o que a gente não quer ser, qual a empresa, ou qual empresa, ou qual é o negócio que vai nos destruir, que pode nos destruir daqui a 5 anos. Sim, então, sim. Botaram bem em prática uma teoria também que existe, né? Isso. Porque é legal tu pensar em pivotar um negócio, ou seja, trocar de Todo negócio pode ser destruído, né? É isso. E identificar isso é melhor vocês saberem antes do que quando o momento que é, de fato, arruinado. E como o nosso negócio é no varejo, né? A gente é 100% do varejo e tem o digital agora, mas é recentemente. Há 4 anos atrás, a gente não pensava tanto nisso, sabe? Então, a gente conseguiu adiantar algumas coisas. Claro que a pandemia veio para adiantar ainda muito mais isso, né? O digital. Mas naquele momento, a gente conseguiu prever coisas que iam acontecer 4, 5 anos depois. Interessante. A comunidade ali, né, que a gente tá falando sobre isso, de conectar com eles. Me conta, assim, um pouco das estratégias que vocês fazem para trazer eles para perto. Como que isso aconteceu? Porque brotou ali um supermercado amarelo, que é amarelo. Tá, e aí, como é que tu chamou as pessoas pra perto? Porque, querendo ou não, a venda, pela venda, tu vende uma vez e pronto. A venda com relacionamento, né, com conexão, é um relacionamento a longo prazo. Então, eles voltam ali, com certeza. Eles já chamam os teus funcionários pelo nome, existe uma troca, os colaboradores também chamam eles. Mas, a primeira vez que eles pisaram ali, como vocês fizeram pra envolver essa vizinhança? Legal. Isso começou no início, assim, antes, pegar o exemplo da penúltima loja, que foi no Bonfim. A gente, antes de abrir a loja, a gente fez todo esse estudo com 3 meses, então, muito legal que os vizinhos já falavam para os outros, então já criava esse senso de comunidade. E antes de abrir a loja, a gente criou um tapume. No tapume, a gente botou uma mensagem que é: "Oi, vizinhos, estamos chegando". Então, quando a gente fala simpático, vizinhos, quando fala uma coisa simpática, a galera já... Os caras são legal e vão abrir uma coisa massa, né? Então, no momento que a pessoa pisa no Brasco, a gente não tem um segredo, assim, que possa falar, mas é muito mais esse contato, esse olho no olho, né? Então, as pessoas... Para mim, o segredo são as pessoas e a galera que trabalha com a gente, né? Porque a gente deixa eles totalmente à vontade, eles não vestem uma carapuça lá, então eles são exatamente quem eles são na vida real. Então, a gente não tem falas específicas para eles falarem, que é sacolinha, crédito ou débito. Então, eles falam exatamente o que vem na mente, assim. Sim. E isso é tudo regido pela cultura, né? Sim. Então, pra vocês verem que existe uma liberdade também, né? Não existe um jeito certo. Tem pessoas que vão seguir um manual ali de atendimento, não robotizado, mas um padrão, e vai dar certo. Tem outros que vão deixar mais livres. E aí, o que eles fazem, né, pra deixar livres? Eles selecionam pessoas que condizem com o valor da empresa. Eles não vão selecionar pessoas que de fato não combinam ali. Aí a liberdade, ela também é filtrada por pessoas similares, querendo ou não, assim, em termos de penso, né? Sim. Claro que a gente erra bastante, contratação, acho que faz sentido, mas quanto mais a gente demora para contratar, melhor a gente consegue escolher as pessoas, né? Então, a pessoa já vem aculturada com o Brasco. E coisas que a gente faz durante o dia, é muito esse olho no olho, esse calor humano, assim, que a gente consegue entregar. E acho que pra galera também, acho que é legal falar pra galera, os funcionários, a gente tem ações legais, como uma vez por ano a gente fecha o Brasco e a gente já foi, Brasco vai à serra, Brasco vai à praia e Brasco vai ao sítio. Então, a gente tira um final de semana para conversar, para falar sobre propósito, para abrir os números, para todo mundo se conhecer. Abre o número para todo mundo. Sim, esse negócio que a galera sempre se espanta, mas sim, a gente Estou entende. Estou espantada. Para todo mundo. A gente foi no último evento que a gente foi na Serra, que foi em Gramado, na casa... Vocês são loucos. Como é que isso tá certo? Não geram... Como assim? Vocês estão faturando e eles não estão pagando? Porque a galera, às vezes, não entende que, né? Sim, acho que a galera tem esse medo, assim, de abertura, mas a gente explica. Então, é no telão, eu, o Gabriel e o Lucas, que foi financeiro, que falou. A gente abriu todo o número, quanto a gente fatura, quanto a DCE, quanto eu ganho, quanto o Gabriel ganha, quanto o Lucas ganha. E aí, no final, a gente mostra o resultado, sabe? Tipo, então, a galera política da transparência. Isso. E aí, foi muito legal que teve que no Brasco vai à Serra,
foi um funcionário perguntou, eu sou usina, né? Me chamam de usina. Quanto usina ganha? Eu falei, é isso aqui. E a galera, tipo, ok, sabe? É muito legal quando a gente tem essa transparência, quando a gente abre esse número. Então, a gente também faz reuniões trimestrais com todo o time para abrir o número. É que isso vem do... eu conheço muito o Luiz, do Brown e do Luiz, e ele traz bastante isso pra gente, sabe? De transparência. Isso também é cultura, né? Não, eu acho legal. Eu, de fato, aprendo muito com o Arthur, né? Então, eu tô aqui aberta também a... Porque eu acho, pra mim, uma coisa ainda muito... Nossa, é desafiador. Por quê? Tu... porque eu acredito que gera uma certa ilusão, assim, em termos de número, né? Uma pessoa que daqui a pouco não tem um penso que não tá acostumada com ver questões assim, vai olhar e pensar, o faturamento foi esse, mas agora pensando, né, eu tenho certeza que eles acham que o nosso salário é maior. É isso. E aí é muito legal porque mostra quanto teve de perda, ou no nosso caso que tem bastante perda, hortifruti, carne, padaria, então tu mostra esse número, quando a gente paga de luz, quando a gente paga de aluguel, a galera fica muito engajada, sabe? E eu acho que isso é legal, o colaborador deve pensar, nossa, que líder legal, tipo, que pessoa legal, tá sendo transparente comigo. Legal. Porque é muito raro, né, de acontecer, abrir Sim, olha a minha reação. Mas eu acho que mas legal. Claro que tem que ser muito estruturado e tem que ser explicado, né? Não é tu jogar uma planilha de Excel e fazer com que as pessoas olhem o número. Sim. Então tu tem que explicar cada conta. Sim. Esse é o lucro, não sei o quê, esse é esse faturamento, esse é o imposto, então tem que explicar no detalhe. Claro que muitas pessoas não vão entender na hora, então tem que ficar, cada 6 meses tem que falar isso, né? Mas legal. Bem legal. E como é que tu acha que essa questão de comunidade, assim, enfim, ali, vocês terem feito essas ações, vocês fazerem isso com o pessoal lá dentro, como isso impacta nas vendas? Tu acredita que isso tem impacto direto ou vocês nem pensam, não tem a ver com venda, a gente vai fazer isso independente, enfim? É bom, geralmente a gente não fala sobre venda ou sobre dinheiro, né, lá no Brasco, mas quando a gente abriu o Brasco, a gente entendeu que o dinheiro é a consequência do negócio, né? Então, a gente não abriu o Brasco para ficar milionário, para ganhar muito dinheiro. A gente abriu porque a gente entendeu que tinha esse gap, esse buraco no caminho e a gente poderia avançar nele, né? E a gente entendeu que o dinheiro é realmente a consequência. Então, a gente entende que, enfim, que as pessoas voltam no Brasco. Na verdade, tem um penso antes que as pessoas compram muito mais o porquê da marca, né? Então, esse é o ideal. Então, quando o Brasco mostra, enfim, uma vez por mês a gente vai num fornecedor nosso para conhecer, para contar a história, para saber quem ele é. Né? Tem uma série que valoriza quem está perto de ti. Sigam eles no Instagram, que tem vários conteúdos legais. A Aline também. Um por mês, tá rolando lá. Parabéns, Aline! É maravilhoso. E aí a gente vai e conta essa história, essa cultura, né? Que legal. E acho que por que as pessoas voltam? Acho que eu agora entro dentro do programa de fidelidade que a gente criou recentemente, que as pessoas já nos pediam há bastante tempo para a gente fazer um programa de fidelidade e eu estudei durante 1 ano, 2 anos como seria esse programa de fidelidade e a gente lançou em junho. Então, agora a gente conseguiu entender quem de fato são as pessoas, por que elas não voltam, o que elas compram, onde é que elas moram. Então aí tu consegue... Aí tu consegue canalizar a informação dentro de um app ou de um programa e aí é muito legal que a gente consegue mandar promoções específicas para cada cliente, né? Então, quem compra um item, a gente manda, essa promoção é para ti e tu fala diretamente o nome, né? Esse é o nosso CRM, que é o que a gente consegue brincar com os dados, assim. Então, atualmente, a gente está com 13 mil cadastros e a gente está 50% das compras das pessoas que compram no Brasco, 50% a gente consegue mapear. Então, a gente sabe quem é a pessoa. Faz parte do programa já faz parte do Brasco Mais, que é o nosso programa de fidelidade. E eu acho que isso tem a ver com fidelizar, né? Então, total. A forma de tu entregar um negócio para a pessoa, além do sorriso, além do clichê, que é o atendimento, que eu acho que já está na rotina assim, de todo mundo, é tu entregar uma forma mais tangível, né? Então, tem um aplicativo onde tem barbada exclusiva, onde tu tem cashback em todas as compras, então tu consegue fixar as pessoas assim. E a nossa meta é também dar um mimo para cada pessoa quando ela faz aniversário. Então, a gente já está rodando uma campanha que é cada aniversariante do dia ganha um Charlie Brown. Então, e aí a pessoa recebe um Charlie direto num push e aí a pessoa tem 2 dias para retirar na loja. E é um teste por 1 mês.
Não é... Ai, que ótimo. Não, é muito massa, porque a gente entendeu na pesquisa, antes de lançar o programa Fidelidade, que as pessoas curtem muito mais um negócio Tudo físico. eles fazem pesquisa, vocês viram, né? Tudo É eles verdade. vão lá, eles estudam. Não é da cabeça deles, tudo vocês vão atrás de informações concretas, assim. Tudo tem pesquisa, eu sou um apaixonado por dados, né? Então Dá pra ver que... eu curto muito analisar isso. Legal. Então, acho que a gente gera muito dado, né, no varejo. A gente chega a fazer 5 mil vendas por dia, assim, contando todas as lojas. E desperdiçar é Então, uma pena, né? Então, a gente consegue acertar exatamente quem é a pessoa, onde é que ela mora, o que ela gosta. Então, quando a pessoa ganha alguma coisa, é muito mais valioso, quando ela ganha um cupom, sabe? Quando ganha um negócio físico, Sim. a pessoa pode postar. Então, enfim, aí gira toda a cadeia. Teve um episódio que a gente, inclusive, falou sobre isso de... Uma promoção, eu tava falando com uma influenciadora, que é a Lauren, e eu perguntei pra ela, que promoções que tu divulga que mais dão certo? E ela falou a questão do brinde, e eu não me tinha me dado conta. Sim. Mas ela falou, a pessoa, ao receber algo, ela sente que é quase uma influenciadora, um recebidos, é algo de presente. E a população que não trabalha ali com, enfim, Instagram e etc., não tá acostumada a receber um presente de uma marca. Sim. Então, pra eles é muito legal. E todo mundo gosta de receber presente, independente. Isso. Então, o brinde vem muito nesse sentido também. Porque um brinde com um bilhetinho escrito à mão, aí é maravilhoso. Acho que todo mundo fala isso, mas faz muito sentido, sabe? Bilhetinho escrito à mão, com o nome da pessoa. Como é que tu não vai voltar num lugar desses que dá um Charlie Brown? É verdade, é maravilhoso. Voltem no Brasco. Vamos lá. Baixe o nosso app. É verdade. É Brasco Mais? Brasco Mais em todas as plataformas digitais. E Arthur, tu tem um sócio, né? Sim. Como é que vocês fazem, assim, a divisão de tarefas? Sempre foi a mesma? Vocês entenderam que cada um era bom e aí cada um toca a ficha? Tu toma as decisões na tua área e ele é da dele? Vocês discutem? Como que é? Legal. Acho que primeiro eu curto falar que... primeiro é... Enfim, quando me perguntam que vou empreender, o que eu faço? E o primeiro passo pra mim é procurar um sócio, alguém que tu curte, alguém que curta a mesma coisa que tu, sabe? Sim. Porque eu acho que faz muito sentido tu ter alguém do teu lado 24 horas por dia pra te chorar, pra te gritar, pra te ficar com raiva, pra te fazer, enfim, fazer o que quiser, porque... E realmente isso é um casamento, né? Então eu conheço o Gabriel há 15, 16 anos, desde que a gente veio pra Porto Alegre, e a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo muito complementar, né? Seja pelo signo ou seja pelo dia a dia, né? Verdade. Então, no início do Brasco, a gente não tinha tarefas bem divididas, a gente sempre... Cada um fazia, sei lá, no início eu ia na Ceasa, ele ficava mais no caixa, ele ia pra padaria, eu ficava mais no caixa, então a gente dividia muito. E aí, na evolução do Brasco, depois que a gente saiu da operação da primeira loja, a gente entendeu que a gente não vai ser... A gente quer ser uma rede, a gente não vai ser só uma loja, como a gente faz para organizar isso, né? E ele é um cara muito mais que pensa no longo prazo e eu sou o cara que pensa mais no curto prazo. Eu sou o cara muito mais comercial e que, enfim, gosta de expandir e ele é o cara muito mais da retaguarda e o pé no chão, assim. Então, é muito legal que a gente também se divide nesses papéis, né? Então, atualmente... eu toco parte do compras, parte do comercial, parte do marketing e estrutura. E estrutura física das lojas. O Gabriel toca muito mais auxílio com todas as lideranças das lojas, muito mais a parte de operação, muito mais estratégico. E aí a gente tem reuniões semanais, que a gente chama, que é toda sexta-feira, a gente sai para conversar e é o dia livre, assim. Geralmente a gente vai estudar um concorrente, a gente vai tomar um cafezinho e é o momento que a gente conversa, sabe? Porque para mim a gente tá muito dentro da operação, então tem que ter um momento que tu sai da operação e tu pensa e sem estresse ali da operação, porque senão fica um mal-humorado com o outro, tipo assim, tá, vamos lá, que tá dando pepino aqui. Se tu sair de cena pra conversar, realmente é outro clima, outro... E a gente tá como meta, uma vez por ano, também viajar, sabe? Então, ficar uma semana fora pra realmente ver outras refs, analisar outros negócios e também sair da operação. Porque quando tu sai da operação por 3, 4 dias, tu esquece o dia a dia, né? Então é muito mais legal, é muito mais produtivo. Mas então, enfim, recomendo muito ter um sócio, faz muito sentido. Se bem escolhido. Isso, se bem escolhido, claro. Gente, meu Deus, eu já errei de sócio, mas também já acertei muito. Então tem que... É verdade. Não, mas eu acho muito válido, muito importante. Namoro e sociedade, eu não recomendo. Eu sou a camp, a gente, todos os namorados que eu já tive, eu fiz empresa, né? Aí
eu terminei o namoro, hoje a gente só é sócio. E o outro, a gente terminou o namoro e depois a gente voltou só como namorado, que era melhor do que ser sócio. Então, assim, dica pras meninas pensem bem antes de fazer, porque a sociedade já é casamento. Aí 2 casamentos em um só, pra mim não deu certo. É legal fazer uma coisa que a gente não fez no Brasco, ainda mas faz muito sentido, é fazer um acordo de acionistas, um acordo de sócios, Sim. que tu coloca tudo no papel, as coisas, enfim, o futuro, próximos passos, enfim, Isso é muito importante. tu cria vários negócios e tu coloca num planinho. Então, porque quando tu registra o negócio, sei lá, daqui 2, 3, 4 anos, não deu certo o negócio, tu volta para aquele papel e fala, não, a gente falou isso aqui, tá assinado, então a gente tem que seguir Porque isso aqui. ninguém começa uma sociedade pensando nisso aí. Ninguém Isso. começa uma empresa. Como hoje eu pensar quando isso aqui acabar ou quando eu quiser sair? Mas esse momento muitas vezes existe, é muito comum. Então, vocês definirem, casou o sócio, casou a sócia, né, divisão da total de bens, enfim, aí o advogado vai se orientar, eu não sei essa parte. Mas junta no casamento, não junta no casamento. Se morreu, passa pra família ou passa pra mim? Se, sei lá, deu uma merda, eu sou o primeiro a poder comprar ou a gente entra e... Enfim, tem vários acordos que podem ser feitos, que é bem legal de se pensar antes e vai resolver, assim, um baita dor de cabeça depois mais pra frente. Lá a gente tem um acordo que é que quando qualquer um for casar, tem que ser comunhão total de bens. Divisão total de bens. Divisão total de bens, é isso. O do Ariel também é assim. A Aline nem sabe disso. Mas a Mari e a Aline estão sabendo agora. A Mari é namorada do Gabriel. Já era o Brasco. Não, mas é que faz muito sentido, assim. Não, mais ou menos. Eu vou defender. E os meus pais, enfim, são sócios e também são Cara, marido eu admiro. e mulher, né? Então, eles fazem 40 anos, ano que vem, de casados. Então, eu sofri, entre aspas, quando eu estava em São Luís e a gente era na hora do almoço, assim, né? Então, eu também entendo que é legal também dividir. Então, agora, recentemente, meu irmão voltou para São Luís para tocar os negócios da família. Eu tenho um irmão mais velho. E agora estamos 3, né, no negócio da família. E a gente tá num momento legal que a gente criou um conselho e onde tem reuniões mensais, onde é muito legal que a gente consegue conversar sobre a empresa e eu no papel de conselheiro. Então, lá na empresa dos seus pais. Isso, lá na empresa dos meus pais. Porque senão eles conversam no meio-dia, no almoço e não sei o que. Tem um grupo falando sobre negócio. Eu falei, gurizada, pais, vamos falar. Vamos, depois a gente fala sobre isso. E agora a gente tá curtindo e tá. E agora... tudo vira assunto. Porque querendo ou não, tu vive aquilo, né? E a gente, quem empreende vive isso. E acho que a gente gosta muito de falar sobre esse negócio. Né? Tu e a Aline, eu e o Ariel, a gente fala, muito de trabalho, mas é uma coisa que a gente é apaixonado. E a gente pensa, agora é o momento de crescer, vamos trocar. Mas também tem umas horas que eu falo, Tadeu, pelo amor de Deus, não vamos deitar e ver Shark Tank, a gente tem que deitar e ver qualquer coisa que não envolva trabalho. Pelo amor de Deus, eu quero ter, né, vontade de fazer alguma coisa, não só trabalhar. E a gente entrou nesse consenso. Não, bom. Agora a gente começou a ver uma série e a série é sobre sexo, negócio. Que é sobre negócio. E ainda é sobre negócio, né? Que é a série do Silvio Santos. Silvio Santos. Passa o nome daquela. Ai, eu quero assistir. Lá no Star Plus. Tá rolando. Muito bom. Então eu sou apaixonado, isso é muito legal quando tu acha também uma namorada, um namorado que... Sim, gente, nossa, isso muda tudo. Que também tu consegue conversar, né? Então a Aline, enfim, é a pessoa lá em casa que me ajuda absurdo, assim. Então eu falei, tô um pouco nervoso pra ir na pá. Não, isso aí tu vai tirar de letra, tá tudo bem, não sei o quê. E assim vai. Então ela me incentiva muito, né? Isso é muito importante que tu trouxe. Tem uma frase muito legal que é: existe namoro âncora e existe namoro, sei lá, da asa, que faz voar, enfim. Tem namoro que vai te puxar pra baixo e tem relacionamento de uma forma geral, né, que vão te puxar pra baixo e outros que vão te fazer ir além. E, nossa, isso faz muita diferença. Tu tá do lado de alguém que te impulsiona, que te coloca pra cima, que vai te encorajar, que vai te falar, não, tu é capaz de tudo. Tu tá do lado daquela pessoa. Ou, tu acorda, que merda, vai trabalhar de novo? Aí tu só pensa em trabalho. Tu não me dá atenção. Sim, mas agora eu tô focado nisso. O Ariel trabalha como DJ, enfim, quem me acompanha sabe. É uma profissão desafiadora. Imagina se ele namorasse alguém que toda vez que ele vai tocar, a pessoa fica... mas não vai ficar aqui comigo vendo Netflix? Mas minhas amigas estão tudo em casa com o namorado, estão tudo pedindo em casamento já, tu vai ver lá... Não, cara, é a vida dele, entendeu? Eu escolhi isso e eu tô feliz assim. E é os nossos acordos. Eu quero mais que ele voe, que ele lance música, que ele story. E é a mesma coisa comigo. Então, vocês dois, eu vejo muito isso também, né? Sim. Em termos de sociedade ou de relacionamento, estejam com pessoas que vão impulsionar vocês pra frente. Mas tu e o teu sócio, vocês discordam em alguma coisa? A gente sim discorda em
discordo, eu falo em bastante coisa, mas a gente discorda, assim, em algumas coisas. Como é que lida? Tipo assim, quem é que decide daí no final? Sim, eu acho que uma coisa que eu aprendi aprendi na terapia. Enfim, isso é uma regra nossa, né? Os dois têm que fazer terapia. Então, Legal. a gente faz terapia e a gente tem, no Brasco também, que é muito legal de falar, a gente tem um auxílio terapia pra galera, né? Então, a gente paga metade da terapia. De qualquer terapia? Não, a gente tem uma parceria com um grupo que daí a gente indica e daí a gente paga metade, porque a gente sentiu, já vou entrar mas é legal falar, a gente sentiu que a galera que trabalha com a gente também precisa de um apoio emocional, né? Então, além dos nossos gerentes e subgerentes fazerem feedback trimestral com as pessoas, a gente também tem o X1, que a gente chama, que é quando o gerente vê que o funcionário, sei lá, tá meio cabisbaixo, ele tira da operação, conversa por 15 minutos e entende o que está acontecendo, né? Então, a gente entendeu que a gente também é um psicólogo para essa pessoa. Então, faz muito sentido a gente ser profissional e pagar metade de uma terapia. Mas só para essa pessoa daí que Não, apresentar? para todos. Todos os 76 funcionários do Brasco, a gente tem esse auxílio. O Gabriel, até pouco tempo, usava esse auxílio e, enfim, depois ele foi para um outro profissional. E é muito legal as pessoas, porque... Mas é um plano de saúde. Não é um plano de saúde, é um grupo que tem, enfim, que é ali perto da Florêncio, inclusive. Então depois me passa esse contato. Eu passo, são psicólogos recém-formados, então a gente tem um preço especial. Então, quando, enfim, a gente tem uma parceria onde a pessoa, eu quero começar a ir no psicólogo. Nossa, isso muda a equipe, né? Isso muda a vida. Muda de todo mundo, mas... A terapia muda a vida. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é de praxe. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, pelo bem de todos. E aí, é muito legal que a gente sente, né? Quando o funcionário tá muito legal, assim, ele entende. E aí, a gente, enfim, voltando... Mas foi ótimo esse teu adendo aí, boa, inclusive vou utilizá-lo. Voltando sobre... Dos sócios. Sobre sócios. Das discordâncias. Isso. Uma coisa que eu aprendi na terapia foi que quando tu acha alguém, seja, enfim, uma namorado ou um sócio, principalmente, quando a cama é feita, quando existe o amor na relação, qualquer discussão e qualquer outra intriga faz muito bem e faz sentido, né? Eu curto muito... Não que eu curto muito, mas eu adoro. Mas eu acho legal as discussões quando tu tem uma cama feita com a Aline ou com o Gabriel, meu sócio, né? Porque tu tem o respeito e em momentos até tu desrespeita, mas depois tu sabe que no outro dia tu vai estar muito bem. Então eu curto muito o discutir, faz muito sentido, porque tu sempre tá num ponto, tu chega num outro ponto e os dois deram opinião e é legal que no final tu chega num consenso, né? Legal. E no Brasco sempre nossas discussões é em prol do Brasco, né? Então esse é o nosso principal. Pensando no bem assim. Comum, sim. Então, sim, a gente tem opiniões diferentes, a gente é muito diferente. Eu sou muito mais avoado, o Gabriel é muito mais centrado, mas acho que no final a gente se dá muito bem porque a gente Vocês tem não escolheriam outro feita. sócio? Não escolheria. Acho que não escolheria, e é legal falar que no início a gente chegou a ter 4 sócios, né? Então, quando a gente abriu, eram 3 sócios. Os três foram morar junto em Londres, os três eram do interior. E aí, quando a gente abriu no início, também entrou mais um professor. A gente abriu em dezembro, o professor entrou em fevereiro. E nesse meio tempo, o professor e o outro sócio, eles saíram da sociedade. Então, a gente, como Brasco, ficou muito mais forte, né? Então, eu e o Gabriel, agora atualmente é 50-50. A gente, enfim, tem os mesmos nortes, os mesmos caminhos. E foi muito legal, assim, acho que uma ação, um ponto muito massa que eu curto contar é quando a gente tinha recente aberto o Brasco, fazia 1 ano e meio, e vieram 3, 4 investidores falar com a gente para comprar o Brasco. E imagina... Comprar 100%. Isso, não, na real a gente ia ficar com 2, 3% cada um. Mas eles falaram, por que isso não vende agora? Imagina vocês milionários antes dos 30 anos. A gente tinha 21 anos na época. E eles brilharam muito nossos olhos, né? Imagina, 1 milhão, 2 milhões e agora você vai ter 30, 40 lojas. E a gente realmente brilhou o olho e a gente foi entender e conversar com pessoas que não tinham vendido a empresa. E aí a gente tratou durante um mês com esses investidores. No final, a gente decidiu não vender. E depois que a gente saiu dessa não venda, a gente saiu muito mais forte, muito mais alinhado, né? Então, precisou alguém... Porque, na verdade, talvez isso ia acontecer 2, 3 anos depois, mas antecipou, né? Então, a gente antecipou, a gente entendeu que o Brasco
é o nosso filho, nossa filha querida, que a gente vai, que a Não gente se vai vende um manter. filho assim. Então não se vende um filho assim, né? Então a gente entende que é o nosso negócio da vida. Porque ou tu abre um negócio pra vender e fazer outro e vender. Sim, tu tem um penso mais, quase como uma empresa familiar, assim, né? Isso. São tipos de penso, na realidade. Uhum. Tem empresário que abre e vende, como você tá falando. Abre e vende, abre e vende, abre e vende. Não tem que estar errado. É o jeito. E ele acredita muito mais numa construção familiar, o que é lindo. E também funciona, como pode não funcionar. Os dois casos. São perfis, né? Acho que não existe o certo e o errado. Tu entende o que é pra tua vida, assim. Sim, que Então, legal tu entende que tu- qual amor... Que amor tu quer dar pra tua empresa e o quanto tu quer trabalhar no Por dia a quanto dia. tempo. Eu tenho amigos que abrem empresa pra vender e venderam e estão muito Sim. felizes. E agora estão Sim. trabalhando executivo, vão sair e vão abrir outra empresa. E assim vai indo. Acho que tem legal. que entender o que o Que teu faz coração sentido pra mandar. ti. Ah. Eu vou pedir uma pausa aqui só pra eu falar sobre o treinamento Empower, que vai acontecer no dia 10 de dezembro, das 8 horas da manhã às 20 horas da noite, ou seja, 12 horas de imersão comigo e com outras empresárias, pra trocar networking, conhecimento sobre gestão, vendas, marketing, tudo para efetivamente vocês saírem da posição de empreendedoras ali e irem para uma posição de empresárias. As vendas já estão abertas no meu link da bio, então corram lá. Agora, Bom, boa Pra- pausa. pra encerrar nossa conversa, eu quero saber um spoiler, assim, dos planos do Arthur como gestor, né? E, assim, se tu tem planos individuais. E também do Brasco como um todo. Pros próximos anos, o que tu tá almejando, assim? Sim. Vocês, né? Primeiro Arthur como gestor, acho que de alguns anos para cá, eu entendi que a marca Brasco e o Arthur gestor, a galera e pessoas, amigos valorizavam bastante, assim. Então, eu comecei a aparecer muito mais no Instagram recentemente, muito mais pela Aline, minha namorada, consultora. Vou deixar o arroba dele na descrição pra vocês Na também verdade, acompanhar. sigam lá. Mas, enfim, aí eu Mas ele tem namorada, viu? Calma. E, enfim, eu entendi que é muito legal e eu curto o falar, o aparecer. Então, se for lá no vídeo do Brasco, é eu que apareço lá, fazendo aquelas loucuras. De macacãozinho, Isso, laranja. eu gosto dessa função. Então, eu entendi muito esse meu lado, que é o Arthur como gestor, curte falar, curte dar risada, curte conversar, curte aprender e curte ensinar. Porque no início do Brasco, a gente sofreu muito, a gente não tinha mentores, assim, porque a gente era 2012... Os mini mercados que existiam era a galera que também era do interior, que trabalhava de domingo a domingo, mas não tinha um penso, sabe? Então, a gente, com o Brasco e eu, entendi que faz sentido eu também dar consultoria e também pensar como as outras pessoas querem abrir um negócio, né? Então, eu comecei a desenvolver essa meio empresa de consultoria para ajudar as outras pessoas. Ele é meu consultor, tá? Pra quem sempre me pergunta. É verdade. Mas o meu foco é o Brasco e nas horas vagas, ou seja, sábado de noite, depois das 7, 8 horas da noite, estamos lá na Jura ajudando as pessoas. Então, Arthur como gestor, sim, o foco é o Brasco, mas eu curto muito ajudar. Então, nesses 10 anos de empreendedor, eu entendi, né? Então, para mim, faz sentido também ajudar as pessoas. E aí, com o Brasco, botando chapéu Mercado Brasco, sócio, a gente é empreendedor inquieto, né? Então, a gente curte crescer e expandir. Então, o nosso caso é crescer e expandir com outras lojas, né? Então, ano que vem, sim, vai ter outro Mercado Brasco. Uau! A gente tá procurando novos pontos, e o nosso modelo de crescimento que a gente aprendeu é muito o modelo do Espaço Brasco, onde a gente consegue levar mais experiência para o cliente. Então, a gente está mudando um pouco o modelo, a gente não vai ser só o mercado, então a gente vai entregar mais experiência, vai ter café, vai ter sofazinho, talvez tenha um sorvetinho da Fredo, então porque a gente quer que a galera vá no Brasco e chega às 7, 8 horas da manhã, toma um cafezinho, meio-dia almoça na Doralice, de tarde toma um cafezinho no Brasco e de noite toma uma cerveja. Então, a gente entende que a gente consegue entregar essa experiência para o cliente, sabe? Sim. Então, o nosso modelo de crescimento é isso, é também entregando experiências para as pessoas e, consequentemente, Pra a gente precisa de um ponto maior. conectando, isso. unindo tudo que a gente conversou, né? É verdade. E aí, sempre em bairros onde são caminháveis e onde a gente consegue fazer essa transformação, né? Então, esse é o penso para os próximos anos. Que legal. Queria te agradecer imensamente ter aceitado o convite.
sei que tu, né, não foi tão ainda pra podcasts, etc. Ele tava nervoso, gente, ele saiu super bem. Tava nervoso. E Muito tenso. eu fico muito feliz de ter topado, te admiro muito como empresário. E eu tenho certeza que as gurias vão aprender muito contigo também. Obrigada por ter topado, desejo muito sucesso pro Brasco, sucesso pra ti, conta comigo. E é isso, obrigada por ter participado. Legal, muito obrigado. E parabéns por ter puxado essa pauta empreendedora, assim, acho que eu curto muito e valorizo muito quem empreende, então pra mim é uma honra estar aqui, fazer parte disso, então, enfim, quando quiserem procurar, a gente gosta de ajudar também. Obrigada, gurias. Um beijo e até o próximo episódio.